Boa noite, queridos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Como é bom poder estar aqui com vocês, como é bom a gente poder estar juntos para refletir através da palavra de Deus, para que ela venha nos transformar, nos renovar, nos fortalecer, em especial, hoje sendo o dia 27, finalzinho do ano, nos preparar para um ano novo, com expectativas no lugar certo, com expectativas que realmente façam com que nós vivamos o extraordinário de Deus. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela tem três personagens em especial. A gente fala de Zacarias, que é um dos personagens centrais aqui. Vou falar de Gabriel, que é um outro personagem importante. E o terceiro personagem importante dessa palavra é você. Eu quero que você receba essa palavra e permita que ela venha fazer parte da tua vida, para que a partir de hoje ela comece a fazer de você um personagem, de algo que vai te colocar num lugar especial. Quando eu digo especial, eu digo um lugar que realmente é relevante, um lugar que faz com que a tua vida tenha um porquê e faz com que a tua vida alcance o porquê na vida de muitas pessoas. Eu queria ler o texto para vocês que está em Lucas capítulo 1, dos versículos 5 a 20. Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 20. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Araão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele de temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão do seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Versículo 17. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amém, queridos? Essa passagem fala de Zacarias, pai de João Batista, um dos profetas muito importantes, que preparou o caminho para que Jesus Cristo viesse. Zacarias era um homem bom, era um homem correto, era um homem justo, era alguém relevante diante do povo. Ele era um dos sacerdotes, ele fazia parte de um dos grupos de sacerdotes. Ele era casado com Isabel, também uma filha de Arão, ou seja, pessoas importantes. Eles conheciam muito a Deus. Não era alguém que passou desapercebido e conheceu a Deus, ouviu falar. Não, eles conheciam porque Deus, ele vinha sendo falado de pais para filhos, e filhos que cresciam, se tornavam pais e falavam para os seus filhos, e se tornava conhecido os seus grandes feitos.
E ele um dia foi sorteado para estar diante do Senhor queimando incenso. Era algo muito importante. Era aquele momento que se apresentava, que buscava a Deus para arrependimento, para fazer oferta e tudo mais. E nesse dia aconteceu algo extraordinário. Nesse versículo que eu leio para vocês, um anjo aparece para Zacarias e fala assim: Zacarias, que coisa boa eu tenho para te dizer. As tuas orações, elas foram ouvidas, Zacarias. Zacarias, a tua mulher vai ter um filho. Zacarias, Deus ouviu o teu clamor. Zacarias, independente de que você é velho, ela é estéril, eu quero dizer para você uma coisa: Deus vai visitar a tua casa com graça. E Zacarias ouve aquilo com temor e pergunta para o anjo. Anjo, ele não ficou impressionado com o anjo, gente. Pelo texto ele fica impressionado com uma outra coisa. É justamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. Anjo, você está dizendo para mim que minha mulher vai ter um filho, que Deus ouviu a minha oração, mas eu sou velho e ela é estéril. Como isso pode ser verdade? E o anjo, de uma forma muito cuidadosa, muito amorosa, muito polida, não mudou aquilo que Deus tinha prometido, mas deu uma lição para ele. Zacarias, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e eu estou falando que isso vai acontecer no teu tempo oportuno. Mas, porque você não acreditasse na minha palavra, você só vai voltar a falar num determinado momento. E assim aconteceu. Amados, nós estamos falando aqui sobre expectativas. A gente está falando aqui sobre Deus. A gente está falando aqui de alguém que pode todas as coisas, e que faz com que nós precisamos entender que realmente Ele está no controle de todas as coisas. E nada acontece distante das mãos deles, ou das mãos dele, ou dos olhos dele. Por que será que Zacarias orava então para Deus, quando de repente Deus ouve o clamor dele, e ele fala assim: mas eu sou velho. Mas ele orava. Ele orava porque ele sabia que Deus poderia fazer as coisas. Ele orava porque ele sabia que Deus poderia transformar situações impossíveis, porque Deus é Deus. Mas quando ele chegou de repente numa oportunidade, que aquilo se tornava realidade, ele fala: poxa, espera aí, será que isso pode acontecer mesmo? Eu sou velho e a minha mulher estéril. O tema dessa palavra hoje é: eleve as suas expectativas. Eu não estou falando de ter mais expectativa, eu não estou falando de quantidade de expectativa. Eu estou falando para você pegar a tua expectativa e levar ela para o lugar correto. E nesse lugar você encontrar a Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Isso vai fazer com que você mude totalmente a tua maneira de lidar com as possibilidades da tua vida. Quando eu olho para Deus e verdadeiramente entendo que Ele é poderoso para fazer aquilo que eu peço, segundo a vontade dEle, eu começo a entender que coisas podem acontecer quando eu estou na presença dEle. Por exemplo, hoje, qual era a tua expectativa hoje? Qual a expectativa que te trouxe nesse culto hoje? De ouvir uma palavra? De ouvir um bom louvor? Amados, eu quero dizer para você que hoje Deus tem preparado algo muito mais extraordinário para você. Muito mais extraordinário para você. E eu não quero falar, pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Querido, você revela a Deus para o mundo. Eu não estou simplesmente falando de algo que te leva a achar que Deus está cuidando de você porque você é a bolacha mais recheada do pacote, ou porque Ele está dando anuência a você fazer tudo aquilo que você quer e transformar Ele num servo. Não. Eu quero dizer para você que você é importante para Deus. Eu quero dizer para você que a tua oração ela é importante para Deus. Muitas vezes ela não acontece no tempo que você espera, como aconteceu na vida de Zacarias. A gente vai falar um pouco desse desdobramento. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você tem feito, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem servido, o caminho que você tem andado, Deus está olhando tudo isso. E Ele está falando para você hoje: querido, quando você estiver na minha presença,
E nós estamos na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas, não só quando a gente vem na igreja. Nós estamos na presença do Senhor desde o momento que nós acordamos, até quando nós estamos dormindo. Porque a nossa vida glorifica a Deus. A nossa vida torna Deus conhecido, a nossa vida faz com que Deus alcance pessoas. Amados, Deus está no controle de tudo. A gente acabou de ver nesse vídeo o que Deus fez com essa igreja. E quando eu falo com a igreja, eu não estou falando dessas estruturas, eu estou falando de nós. E eu quero te inserir nessa história, porque você é personagem da história da Yah Church. Você é personagem dessa história de Lucas capítulo 1, se você tomar essa palavra para você e fazer dela uma verdade, que faz com que todas as vezes que você se colocar de pé diante de Deus, você vai esperar algo extraordinário dele. Porque é isso que Deus espera de você, era isso que Deus esperava de Zacarias. Deus esperava que Zacarias viesse jubilar, se alegrar, saltar de alegria. Deus falou comigo, o anjo do Senhor me visitou, fez comigo o que fez com Abraão, fez comigo o que fez com Ana, mãe de Samuel, um dos profetas mais importantes de Israel. Quantas foram as histórias que foram contadas para Zacarias, dos patriarcas, das suas esposas estéreis, dos anos que se passaram, eles não tiveram filhos, não era alguma coisa que eles poderiam falar assim, eu nunca vi isso acontecer. Como nós podemos dizer que Deus tem feito coisas no nosso meio, para que a nossa alegria seja plena. Amados, um dia a gente chega nessa igreja, depois de um culto de domingo como hoje, a igreja estava inundada. Deus não está no controle. Porque um pouco antes nós estávamos orando nos cultos de virada, como nós teremos agora, se preparando para 2020, clamando, buscando Deus em nome de Jesus. Faça algo tremendo, seja um ano extraordinário, o ano da conquista, o ano da multiplicação, o ano da vitória. O que Deus estava fazendo com essas orações? Preparando uma enchente para nós? Por que não? Mas se nós olharmos para a enchente sem a expectativa correta, a gente pode achar que essa enchente é maior do que o poder de Deus. E talvez tenha um momento que nós humanos víssemos isso como uma verdade. A enchente fechou a porta da igreja. E a gente viu que não foi assim. A gente viu que algo extraordinário começou a criar dentro dessa igreja. Começou a tirar a gente de um lugar. Mas Ele não tirou a gente do lugar, na verdade Ele ampliou esse lugar. Ele trouxe as pessoas para perto. Ele fez com que a igreja fosse mais próxima, mais amiga, mais companheira. Ele fez que um ajudasse o outro. Pessoas saíssem do teu trabalho mais cedo, outras nem fossem trabalhar. E aqui transformaram o ambiente. Mas o maior ambiente que foi transformado não foi aqui, foi na atmosfera celestial. Uau, glória a Deus, as coisas aconteceram. Vamos começar o culto, veio uma pandemia. Meu Deus, a igreja fechou, agora vai para o brejo. E a gente poderia ter pensado, a gente não tem mais resposta para isso. Mas Deus é Deus. E Deus tem expectativas que nós venhamos crer nele e esperar mais para que nós não venhamos sofrer. E muitas vezes nós sofremos porque nós não cremos. Nós não temos a expectativa correta de Deus, achando que a circunstância pode barrar alguma coisa que Ele tem preparado para mim e para você. Isso nos traz sofrimento. E durante um curto espaço, e agora o que acontece nessa igreja? Deus traz novamente, eu estou aqui. Olha, mas não olha para a enchente. Qual que é o chamado dessa igreja? Até que todo mundo ouça. Acredita. Porque esse chamado é meu e eu coloquei no teu coração. E quando o pastor Lamartine começa a enxergar esse chamado, ele fala, não existe mais paredes, não existe mais barreiras, não existe mais impedimento. E aonde a Yah Church hoje está? E quando eu falo Yah Church, eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu não estou falando de parede, eu não estou falando de instituição, eu estou falando de igreja, chamados para fora. A Yah Church está em todos os lugares do mundo. A Yah Church está sendo resposta para o mundo todo. No meio da pandemia. Eu deveria ouvir uma salva de palmas agora, porque eu estou falando de algo tremendo.
Eu estou falando daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Meu irmão, você faz parte desse projeto. Você faz parte dessa história, você faz parte desse mover. Você sustenta esse mover com a tua vida, com o teu louvor, com a tua oração, com a tua oração, com a tua adoração. Você sustenta com as tuas ofertas. Amados, nós estamos no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem sim. Mas desde que nós tenhamos expectativas e não permitamos que as circunstâncias, as situações, as expectativas erradas venham nos abalar. E a gente vê Zacarias sendo abalado por expectativas erradas. Ele não olhou para o alto, ele não olhou para o céu, ele não olhou para as possibilidades que Deus tinha. E ele começa a olhar para quê? Para ele era velho, a esposa era estéril e não poderia acontecer, e era impossível, era difícil. Mas Deus estava falando para ele: Zacarias, eu ouvi a tua oração. Meu irmão, para que você tem orado? De verdade. E por que você tem se preocupado? De verdade. De verdade, por que você tem se preocupado se você tem orado? Se você tem crido, se você realmente conhece Deus? Talvez você esteja olhando para o lugar errado. E é justamente isso que está acontecendo muitas vezes nas nossas vidas, como aconteceu na vida de Zacarias. Deus tem expectativa, que você tenha expectativa. Deus espera que você, quando entrar na presença dEle, espere que qualquer coisa pode acontecer quando você orar, quando você pedir, quando você buscar. Amados, aqui nós não estamos sentados em bancos comuns, numa construção comum. Nós estamos na casa de Deus. Se a tua expectativa foi pequena, eu quero dizer para você, querido, está errado. Quando nós vemos para esse lugar, quando abrimos o nosso coração para ouvir a Deus, as nossas expectativas têm que ser muito elevadas, porque alguma coisa pode acontecer. Quando você entra no teu quarto, no Mateus 6,6, que você fecha a tua porta, desliga o teu celular, quando você fala não para todo mundo e fala assim: Deus, agora esse tempo é com você, irmão, coisas grandes podem acontecer. Quando você chora, quando você clama, quando você sente uma dor que você não consegue transformar em palavras, meu irmão, Deus está ouvindo isso e Ele quer que você espere nele, que isso aconteça, uma transformação, e você mude isso. Esse é o desejo de Deus. Qual é o seu desejo em relação a Deus? Qual é o teu desejo em relação a Deus? Deus está falando para você hoje, meu irmão, creia que coisas grandes podem acontecer. Mas quando Deus trouxe essa palavra para mim, Ele fez pensar em circunstâncias que podem nos abalar. E quando nós estamos enxergando que existem problemas, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Nós mudamos a nossa maneira de agir. Quando você está num carro e você sabe que lá na frente existe uma curva, você reduz a velocidade. Quando você sabe que naquele lugar tem uma pista quebrada com um buraco que pode estragar teu carro, que pode tirar a tua dirigibilidade, você reduz a velocidade. A palavra de Deus nesse momento está sendo colocada para que a gente pense no que pode nos atrapalhar, no que diz respeito às expectativas de Deus. O que pode nos atrapalhar no que diz respeito à vontade de Deus para nós, sobre a vontade dEle. A primeira delas diz respeito às circunstâncias. Expectativas circunstanciais. Foi justamente o que aconteceu com Zacarias. Sou velho e a minha mulher estéril. Amados, Deus não quer que nós olhemos para as circunstâncias, Ele quer que nós olhemos para Ele. Por isso que Ele fala lá em 2 Coríntios 5,7, porque nós precisamos aprender a andar por fé e não andar por vista. O que você tem olhado? O que tem alimentado a tua visão? As informações pandêmicas, algo atual? Os medos do mundo? As incertezas do mundo? Isso é andar por vista. Mas Deus está falando para você: ande por fé. Ande pelas minhas promessas. Ande nas minhas possibilidades. Ande nas minhas expectativas. Quais são as expectativas de Deus para a tua vida?
Quais são os pensamentos que Deus tem a teu respeito? Pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de que tudo lhe vá bem. Mas o mundo não tem, e ele nos apresenta algo totalmente contrário. Se você se deixar, você será levado para um lugar de sofrimento, mesmo tendo todas as possibilidades, em meio ao deserto, passar por ele como Jesus passou, vencendo todas as tentações. Amém? Outro texto que eu separei para compartilhar com vocês, Hebreus 11, de 1 a 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Deus nos chamou para que nós fôssemos o seu testemunho, e nós só vamos alcançar esse testemunho se nós andarmos por fé, sem esperar enxergar algo, começar a aprender, a declarar, a profetizar, a orar as bênçãos do Senhor, acreditar que Deus pode fazer coisas extraordinárias, e a partir do acreditar, você já começar a se comportar como alguém que já recebeu. Amém? Por exemplo, se você estivesse vendo Jesus sentado do teu lado, qual que seria o teu comportamento agora? Bacana, né? Se você olha para o teu lado e bate assim, e aí, Jesus, está gostando do culto? Você fica meio arrepiado, né? Ele está. Por que você não faz um agora? Ele está aqui. Ele chegou antes da gente, Ele preparou esse momento, Ele preparou você durante a semana toda. Dá um glória a Deus, Ele está aqui. Na verdade, Ele está com você todo o tempo, Ele está te guardando, te protegendo. Isso é andar por fé e não por vista. Isso é andar por fé e não por vista. Ele está com você todo o tempo, na tua casa, quando a esposa está cozinhando, quando o marido está trabalhando, quando o filho está estudando, quando a gente está passando pelo deserto. Quando Jesus esteve no deserto, Deus esteve com ele todo o tempo. Todo o tempo Deus esteve com Jesus, mas Ele só interagiu no momento certo, porque Jesus tinha que passar por aquilo, e muitas vezes Deus quer que nós passemos por situações, por isso Ele interage. Isso não significa que Ele não está lá, e nós temos que mostrar para Ele que nós acreditamos que Ele está naquele lugar, porque Ele está sempre. Isso vai te dar uma perspectiva diferente de como lidar com as coisas. O outro texto que eu quero compartilhar com vocês, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele exista, e Ele é galardoador dos que o buscam. Meu irmão, nós precisamos entender que Deus, Ele quer te presentear. Ele não vai te tirar nada, Ele vai te preparar para receber. Ele deu uma lição em Zacarias, mas Ele não tirou o que Zacarias precisava viver. Nós precisamos entender que Deus nos ama, e Ele tem o melhor para nós. O melhor para nós não necessariamente aquilo que nós queremos. O melhor para nós não necessariamente aquilo que nós achamos que nós devemos receber. Agora, para eu alinhar aquilo que eu quero, aquilo que eu sei que é bom, eu preciso aprender a conhecer a Deus através da sua palavra, a permitir que o Senhor fale conosco, que nós nos submetamos a Ele. Abraão, quando sai de Ur, ele tem uma experiência tremenda, que Deus chama ele e fala assim: vai para um lugar que você não sabe onde é. E ele sai porque ele creu naquela palavra. Mas eu acho que ele não conhecia totalmente Deus, porque durante o caminho ele foi tendo experiências que Deus foi se apresentando para ele como alguém muito próximo, muito bom, muito amoroso. Logo depois do início da caminhada dele, por conta da fome, ele desce para o Egito, porque ele achava que o Egito era resposta, circunstância. O mundo está com fome. Onde tem comida? No Egito. Na Bíblia, Egito nunca é coisa boa. E ele sai do caminho que Deus fala para ele ir. Deus fala, vai para lá. E ele volta para um lugar que não era para ele ter ido. E ali ele chega, e ele já começa a fazer umas bobagens. Ele fala para a mulher dele: vão me matar se descobrirem que você é minha esposa. Então você fala que você é minha mulher, fala que você é minha irmã. Quando a gente sai do caminho do Senhor, a gente começa a ter estratégias do homem. Estratégias por conta do medo. Olha só. E realmente aconteceu, do faraó gostar da mulher dele e levar a mulher dele para ser preparada para se transformar na sua esposa.
Mas Deus interage, porque Deus tinha um propósito. E Deus queria mostrar para Abraão quem ele era. E Ele faz com que o faraó veja que ele tinha feito uma coisa errada. E ele chega para Abraão: Abraão, por que você não me falou que era tua mulher? Cara, não faz isso comigo que eu vou ficar doente. Pega a tua mulher, pega tudo que eu te dei e vai embora. Abraão chegou rico no Egito, saiu mais rico e voltou para caminhar no caminho que Deus tinha colocado ele. Qual era a expectativa? Glória a Deus. E Deus tem feito isso muitas vezes conosco. Quando nós saímos do caminho, Ele mostra para a gente e nos traz de volta, nos guardando, nos protegendo, porque Ele tem propósito nas nossas vidas. Ele quer se manifestar através de nós. Mas nós precisamos aprender como Abraão aprendeu. Na medida que ele foi caminhando com Deus, ele foi entendendo que Deus era poderoso. Quando Deus chama o sacrifício de Isaac, ele não pensa duas vezes. Ele nem fala com a mulher dele, para não faz isso, vamos pensar em alguma coisa diferente. Não, Deus pediu, eu vou fazer. Porque ele sabia quem era Deus. Meu irmão, nós precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos se aproximar de Deus nesse ano de 2021, de um jeito que a gente nunca fez até hoje. Esse ano vai ser um ano de divisão de águas na vida de muita gente. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ouve que eu estou te falando. Deus quer usar a tua casa para grandes milagres. Ele é galardoador. Ele tem prazer. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, vida, anjos, principados, potestades, presente, porvir, altura, profundidade, ou alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe nada que impede o agir de Deus, porque Ele age por amor a ti. Então, meu irmão, olhe para qualquer circunstância e fala: eu estou com Deus, e aquilo que Ele tem preparado para mim, Ele vai cumprir. E se agarra às expectativas mais elevadas. Não titubia, meu irmão. Ele não quer que você sofra. Confia. Você está orando? Então creia. Você está pedindo? Então espere. No momento certo, Ele vai se apresentar como Deus que Ele é. Amém? Vamos seguir. Humanas. Expectativas humanas. Nós somos homens. Todo homem. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece. Gente, Zacarias, ele tinha planos de ter filhos, mas de repente ele viu que os anos foram se passando e o filho não veio. E ele descobriu que a sua mulher era estéril, mas ele não largou ela. Ele continuou com ela, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Muitos casais não veem a glória se manifestando, porque no meio do caminho eles abortam a viagem. Não é escolha para aqueles que conhecem a Deus de verdade. Independente da luta que você passa, Deus é maior. Ele não largou Isabel, mas ele, como homem, começou a achar que aquilo já seria impossível. Nós não podemos nos dar o direito de sermos levados por nós mesmos, pelas nossas emoções, pelos nossos medos, pelas nossas conclusões. Querido, existe só um norteador de vida, que é a palavra de Deus. Ela tem sido o teu alvo, e ela tem feito parte do teu caminho. Ela tem te dado instrumentos. Se é isso que tem acontecido, meu irmão, você vai chegar assim. Não precisa você ser novo, não precisa sua mulher ser fértil. Precisa que você tenha Deus.
Pastor, eu já trabalhei tanto, eu não consegui comprar minha casa própria. Já trabalhei tanto, eu não consigo comprar o meu carro. Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço isso, eu faço aquilo. Não dá mais tempo, eu já não acredito mais. Eu vou por ir. Não faça isso, porque é mentira de Satanás. Nunca faça nada por fazer. Nunca faça nada sem achar que você vai alcançar alguma coisa, porque não é isso que Deus fala para nós. O Senhor fala de alvo. O Senhor fala de nós construirmos. O Senhor fala de nós acabarmos obra, por isso Ele nos ensina que todo aquele que sai todo aquele que sai e planeja e deseja fazer uma torre, tem que planejá-la antes, para que durante a construção não acabe o dinheiro. Ele tem nos ensinado que Ele quer que nós terminemos. Ele tem expectativa no fruto do nosso trabalho. Ele tem expectativa no fruto do nosso trabalho. Então, meu irmão, não se submeta às tuas desilusões. Lute para que Deus continue sendo o teu alvo. E o alvo, quando é Deus, Ele é gigante. Circunstâncias, expectativas humanas, elas são abaladas. Expectativas do homem são absorvidas pelas circunstâncias. O homem, ele acaba sendo absorvido pela dificuldade, pela luta. Quantos perderam o desejo de viver? Quantos perderam o desejo de sonhar? Que acham não conseguem mais. A Bíblia fala que os velhos terão sonhos. Sonho é algo de novo. Mas para Deus, quem vive em Deus, até mesmo a velhice vai dar possibilidade de sonhar, de planejar, de pensar lá na frente. Não é a velhice que termina com a vida de uma pessoa. São os planos de Deus. E se Deus tiver plano para uma pessoa idosa, não importa quantos anos ela tem, ela pode sonhar. Meu irmão, não importa quanto tempo você já lutou, não olhe para o tempo, olhe para Deus. Não importa o quanto você já perdeu, importa quanto você pode ganhar em Deus. Não se submeta a homens. O coração do homem é enganoso. A gente não está falando do coração do próximo. A Bíblia está falando de você mesmo. Não vá por aquilo que você pensa. Comece a ser moldado pela palavra de Deus, mas de verdade. Por isso eu fiz essa pergunta no comecinho. Você tem orado? Então por que você não tem crido? Por que você não espera? Por que você não veio preparado hoje para sair daqui com o teu milagre, com a tua cura, com a transformação do relacionamento de casal? Você tem que vir preparado para isso, já imaginando a festa que você vai fazer. Eu vou sair da igreja, hoje não vai dar para fazer isso porque está tudo fechado, mas eu vou comemorar, porque no dia 27 eu estou indo na igreja, e eu vou sair de lá com a minha bênção. Se porventura você não sai, porque Deus não falou para que não era hora ainda, mas isso não significa que ela não vai acontecer. Mas eu tenho que vir para cá, eu tenho que ir para todos os lugares onde for me encontrar com Deus, com expectativas, mas muitas expectativas. A hora que o pregador começar a falar, a hora que o ministro de louvor começar a louvar, a hora que você entrar nesse lugar, Deus, eu já sinto a tua presença. Já começa a profetizar, já começa a declarar, já começa a tomar posse. Deus, eu sinto a tua presença. Eu sinto que algo novo tu tens para mim nesse lugar, e eu não vou sair daqui da maneira que eu entrei. Eu não vou ter mais os mesmos comportamentos que eu tinha. A palavra vai mudar a minha vida. Mas você precisa escolher isso. Você precisa escolher. Senão vai acontecer com você o cuidado que eu quero compartilhar com vocês no próximo ponto. Você vai transformar Deus, vai ter em Deus expectativas comuns. Deus não é comum. São aquelas que passam a existir fruto da rotina. Algo que pelo fato de fazer sempre, acaba perdendo o significado. Zacarias talvez tenha entrado para fazer a queima do incenso algumas vezes. Ou se porventura ele nem entrou, ele viu muitas pessoas entrarem. E entrou, saiu. E por algum motivo Deus não falou. E ele começou a achar aquilo talvez normal. Talvez ele tenha entrado para oferecer o incenso
como mais uma atitude do dia a dia dele, como um sacerdote, mas não pode ser assim. Quantas vezes você já veio na igreja? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você cantou? Isso não faz com que, isso não permite. Eu não posso usar isso como uma permissão para achar que estar na presença de Deus é algo comum. Não perca o extraordinário dos teus olhos. Não ache que ir na igreja, de orar, de cantar, de ler a Bíblia é algo comum, é algo ordinário. Amados, quando você abrir a Bíblia, abra com expectativas de que o próprio Deus está falando com você. Ou senão vai ser mais um livro qualquer, com uma mensagem de conhecimento, que por um momento faz parte da tua memória e logo depois vai embora, não lembrando mais. Eu não sei como fazer com que aquilo se transforme em vida. Se a minha expectativa da Bíblia for um livro, a Bíblia será um livro. Mas se quando eu abrir a Bíblia, eu olhar para ela e ver Deus falando comigo, vai ser Deus falando com você. Amém? Deus vai falar com você de verdade. Ele vai ministrar o teu coração. Quando você for orar e fechar os teus olhos, meu irmão, você não está mais sozinho. Deus está do teu lado te abraçando. E vai ser especial. Mas se você orar por orar, porque você já fez aquilo várias vezes, vai ser orar por orar, porque você já fez aquilo várias vezes. Não é para ser várias vezes. É para ser extraordinário várias vezes. Meu irmão, quando você fala de Deus, não é nada comum. É sempre algo uau. Como foi falado aqui. Uau. É Deus. Não deixa Deus se tornar uma pessoa comum no teu dia a dia, no teu relacionamento. Não deixe Deus se tornar algo comum na sua vida. Se você deixar, você vai perder a expectativa de que Deus pode ser algo extraordinário. Amém? Vir na igreja é um privilégio que para muitos tem se tornado algo inexistente, porque não tem vindo mais. As pessoas têm deixado de congregar, as pessoas têm deixado de orar, as pessoas têm deixado de ler a Bíblia. Eu poderia fazer uma pergunta aqui, não desejando uma resposta, mas fazendo para que houvesse uma reflexão. Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Não. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Não responda para mim. Mas reflita agora um minuto. Porque ela vai estar te respondendo se Deus é extraordinário ou não para você. Se as tuas expectativas estão elevadas ou não. Porque se você tem expectativas elevadas em Deus, você está com Ele em todo momento. Estar com Ele significa se encher da presença dEle através da palavra de Deus. Se teu coração ardeu por conta dessa pergunta, meu irmão, você tem uma baita oportunidade hoje de se arrepender. Fala: Deus, me perdoa. As minhas expectativas estavam erradas, mas eu quero sair daqui com as expectativas corretas. Vou pensar em você, como você é extraordinário, e quero estar muito mais com você. Mais uma posição de cuidado. As questões contrárias. Lá em Neemias 6,14, a gente vê o seguinte: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também a profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Gente, Neemias recebeu de Deus algo tremendo, algo que ninguém tinha conseguido fazer, mas o coração dele ardeu de uma maneira muito especial. Deus chama ele para reconstruir os muros de Jerusalém. Não era nada fácil para um homem, mas algo que se tornava bem possível
para alguém que ouvisse e fizesse não pelas suas próprias forças, mas pela direção de Deus. E Neemias sai, ele fala com o rei, ele vai atrás de madeira, ele chega no lugar, ele analisa o espaço, e ele começa a chamar as pessoas, e ele começa a construir aquele muro, e as coisas começam a acontecer, tudo tranquilo, tudo em paz, porque Deus mandou, Deus falou para ele fazer. Não. Palavras contrárias, Sanbalates, Tobias, aqueles que não queriam que Deus reinasse, aqueles que não queriam que a vontade de Deus se tornasse verdade. Então eles começam a se levantar contra o homem de Deus, chamando ele, intimidando ele, tentando distraí-lo. Mas em nenhum momento Neemias olhou para as oposições. Em nenhum momento ele se deu o direito de perder tempo. Numa das passagens de Neemias, eu convido você a estudar esse livro, porque ele é maravilhoso. Esses que eram contrários aos muros, tendo feito tantas coisas para tentar tirar Neemias do seu projeto, chama eles, avisa Neemias para vir encontrar com a gente aqui fora. Fala para ele vir aqui que está tudo certo, a gente é amigo, estamos juntos. Fala para ele vir aqui. Neemias ouve o recado e fala assim: não vou lá que eles estão querendo me distrair, eles estão me tirando do lugar onde eu estou protegido, lá fora eu vou apanhar. E ele não dá o direito de deixar de fazer a vontade de Deus. Amados, quem que você tem ouvido? Você tem se distraído e procurado ouvir as pessoas que você sabe. Eu não estou nem falando nem aquele que você sabe, mas você sabe que tem pessoas que não fazem a vontade de Deus e muitas vezes te convidam para fora, te tiram do lugar onde você deveria estar, das coisas que você deveria fazer. Aquela visita inoportuna, aquele convite para um lugar que você sabe que tem escarnecedor, que tem mentira, que tem conversa fiada, aquela distração que aparentemente não faz mal nenhum, mas que a pessoa está te tirando do lugar que você é protegido. Isso é plano de Satanás. Essas conversas começam a minar a tua confiança. Será que você consegue, Neemias? Será que você está fazendo isso por você mesmo? Será que é Deus? Será que na igreja dizimar, ofertar, estou te passando para trás, está enriquecendo esse, aquele outro? Meu irmão, não abre nem as portas para esse tipo de gente, para esse tipo de conversa. Expectativas contrárias atrapalham a nossa caminhada. E olha que Zacarias, no texto, ninguém fala nem dessas questões contrárias. Eu acrescentei isso, porque muitas vezes nós somos atraídos para fora do lugar santo, da presença de Deus. Ah, mas Deus está em todo lugar. É verdade, Deus está em todo lugar, mas tem um lugar que nós estamos protegidos. Tem um lugar que talvez você tenha problema. Lembra da história que eu falei? Quando você sabe que existe uma esquina, você reduz. Quando você sabe que aquela rua tem buraco, você toma cuidado para passar por ela. É como se você tivesse esquecido tudo isso. Mesmo sabendo que tem esquina, mesmo sabendo que tem buraco, você passa com o carro a toda velocidade. Uma hora você vai pagar a conta. O carro vai quebrar, ou você vai bater em algum lugar. E você não sai de um lugar sem esperar chegar em outro. Quando existe alguma coisa que atrapalha a jornada, não é parte do plano. O plano de Deus para a tua vida é que você comece e você termine. Amém? Glória a Deus. E por fim, eu quero falar de expectativas divinas. Eu estou em Hebreus capítulo 11, dos versículos 2 a 40, mas eu não quero ler todos. Eu vou começar pelo primeiro, que fala assim: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E agora eu quero pular, acho que por 37, que diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há
a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos dos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de crabas, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Homens que pela fé venceram tudo que a eles foram impostos como obstáculos, porque eles não olharam para as suas possibilidades, mas eles olharam para Deus. E tudo isso eles fizeram e glorificaram a Deus. E nós temos algo superior, o Espírito Santo que age em nós. Meu irmão, ouve o Espírito Santo falar para você. Ouve o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Deus quer que você saia com expectativas corretas em relação a Deus. Deus quer que você seja muito mais ousado na sua oração. Deus quer que você seja muito mais confiante na sua espera. Deus quer que você tome posse daquilo que está escrito na sua palavra, sem antes mesmo vê-la ou tocá-la. O convite de Deus para nós hoje é que nós venhamos sair daqui com um verdadeiro sentimento de fé, de que Deus está nesse lugar, do nosso lado, e pronto para cumprir na nossa vida todas as suas promessas. Essas são as expectativas divinas. Eu posso ter a morte diante de mim, mas ela não me mata. Eu posso ter o frio diante de mim, mas ele não me impede. Eu posso ter a fome diante de mim, mas ela não me obstrui. Podem me oferecer coisa melhor agora, mas a promessa que Deus tem para mim é muito maior, e é ela que eu vou esperar. Meu irmão, Deus está te convidando hoje para vencer o mundo. Tenha expectativas corretas. Transforme o teu coração, exercite o teu coração nessa palavra, para que da próxima vez que você se prontificar a falar com Deus, a estar com Deus, a se referir a Deus, saiba que aquele é o momento que Deus fez para que algo extraordinário acontecesse na tua vida. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. E pudesse refletir um instante nessa palavra. Fala: Deus, será que eu já te avaliei por algo que não aconteceu? Nós temos o hábito de estar avaliando. Avaliamos a nós, avaliamos o outro. E muitas vezes nós avaliamos o próprio Deus, por Ele não ter feito algo. Em vez de subjugarmos a nós mesmos, nós queremos subjugar Deus. A sua sabedoria, a sua onipotência, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Fomos chamados por Deus para andar com Ele, não por conta daquilo que temos visto. Fomos chamados para andar com Ele, não por aquilo que temos sentido. Deus não quer que você sinta somente, Deus quer que você tenha experiências transformadoras. Que a palavra que vem do púlpito, que a palavra que vem da Bíblia, ela encontre no seu coração uma terra fértil. O Senhor tem expectativas que aquilo que nós estamos recebendo como semente cresça e dê frutos. Deus tem expectativa na tua vida, Deus tem expectativas na tua casa,
Deus tem expectativa no que você tem feito no teu trabalho, na tua escola. Deus tem falado com você de tantas formas, mas muitas vezes nós temos ouvido muito mais os de fora do que aqueles que nós sabemos que tem algo bênção para a gente. Como foi falado hoje no culto da manhã, muitos jovens têm deixado de lado os seus pais para ouvir os seus amigos, mas muitos de nós cristãos temos deixado de palavra para viver por experiências pessoais. Meu irmão, não ande por aquilo que você vê. E temos visto nesse ano tantas loucuras acontecendo, tantas mentiras se tornando verdade. A gente tem que lutar para explicar uma mentira que se tornou verdade pelo fato de ela estar acontecendo massivamente. O Senhor está convidando hoje você a começar a ter extraordinárias percepções de Deus pela fé. Eu falei aqui agora, qual seria a tua reação se você de fato tivesse o entendimento claro que Deus estivesse do teu lado? Qual seria a tua reação? O que você sentiria? O que você falaria? Meu irmão, vem para mim agora. Deus está do teu lado. Por que você não levanta? Por que você não clama? Por que você não canta? Por que você não chora? Por que você não se arrepende? Por que você não se movimenta? Talvez porque a expectativa é de que Ele não está aqui, mas Ele está aqui. Ele está do teu lado, e Ele quer que você se manifeste a Ele. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a chorar. Eu quero te convidar a se arrepender. Eu quero que você se movimente na presença de Deus. Ele está ansioso para que você fale com Ele. Ele está ansioso para que você se manifeste a Ele. Ele está ansioso para que você se expresse a Ele de alguma forma que talvez você não tenha se expressado nesse ano todo, e você não pode romper esse ano da mesma maneira. Você não pode romper esse ano calado, sem emoção da presença de Deus na tua vida, sem a sensação clara, verdadeira, de que Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, que Ele não te chamou para ser mais um, mas Ele te chamou para ser mais do que vencedor, ser parceiro dEle numa obra maravilhosa, onde através da tua vida o mundo conhecerá a Deus. O que você tem feito? Eu te convido a se arrepender de um ano onde Deus nos livrou tanto, nos amou tanto, nos abençoou tanto, e nós falamos tantas bobagens em relação ao dia, à noite, às situações, às circunstâncias. Reclamamos, murmuramos, fomos levados por tantas conversas fiadas, fomos enganados, porque a gente tirou os olhos de Ti. Senhor, em nome de Jesus, ouve o clamor da Tua igreja, pois eles necessitam, Pai, eles precisam de algo novo, Senhor, sobre a vida deles nessa noite. Não podemos sair daqui da maneira que entramos, Pai. Nós queremos colocar nossas expectativas em Ti totalmente. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre o Teu povo o Teu Espírito de poder. A Tua igreja se manifesta diante de Ti, dizendo: Senhor, vem, vem e toma o Seu lugar nas nossas vidas. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E coloque em nosso coração aquele desejo de sempre desejar algo mais, porque de verdade, Deus, o Teu melhor sempre está por vir. Aleluia, Jesus. Neto, continua a orar, continua a buscar, continua a clamar. Saia do teu lugar, se ajoelha, se manifeste, expresse. Comece a profetizar um ano de 2021 diferente.
Fala que você quer sair do lugar que você está. Comece a declarar andando por essa igreja, como se estivesse indo para lugares novos, alcançando coisas novas, tocando em gente nova. Oh, aleluia. 3 personagens. 3 personagens. Zacarias, Gabriel. Eles têm falado conosco até hoje, através da palavra que é poderosa. Mas eu falei que tinha um outro personagem. São vocês, somos nós, a igreja de Cristo. Que nós possamos a partir de hoje falar como Zacarias falou, como Gabriel falou. Que as nossas vidas ensinem, que as nossas vidas aproximem as pessoas de Deus, que as nossas histórias sejam relevantes, que as nossas conquistas sejam divinas, que os nossos projetos sejam celestiais, que a nossa vida glorifique a Deus todos os dias, em todos os instantes, em todo lugar. Por isso quero te convidar a tomar posse. Seja a terceira personagem dessa história, pois a partir de hoje, quem vai começar a falar como eles falam é você. Senhor, eu quero te agradecer, Pai Todo-Poderoso, por esse momento. Te agradecer por essa palavra, Pai. Te agradecer, Pai Todo-Poderoso, por esses homens e mulheres que são os teus filhos, que foram chamados segundo um propósito. Senhor, que eles sejam personagens, Pai Todo-Poderoso, nesse mundo de uma forma relevante. Que eles falem, Senhor Jesus, através das suas vidas, através da fé, através daquilo que não se vê, Pai Todo-Poderoso, que será contestado por muitos, mas por eles, Senhor Jesus, será confiadamente colocado na espera, pois sabem, Pai Todo-Poderoso, que Tu és Deus, e no momento oportuno haverá de fazer todas as coisas. Senhor, fale através da vida deles. Fale, Senhor Jesus, com cada um deles. E continue falando, Senhor, nessa madrugada, meu Pai. Que nós comecemos, Senhor Jesus, essa última semana, Pai Todo-Poderoso, desse ano maluco que nós vivemos. Mas foi um ano mais abençoado das nossas vidas, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E é prova, Pai Todo-Poderoso, de tudo aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas a partir de agora, Senhor. Envia os Teus filhos, Pai. Envia os Teus filhos, Senhor Jesus, para serem fortes. Envie os Teus filhos, Pai Todo-Poderoso, para serem respostas nesse mundo. Envie seus filhos, Senhor Jesus, para que eles, meu Pai, não se submetam, que eles não se subjuguem por esse mundo, mas eles transformem esse mundo através da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça, Jesus, e pelas eternas consolações do Espírito Santo de Deus, nós, Senhor Jesus, declaramos, Pai, Tu és maravilhoso, que nós Te amamos, Pai, e sabemos que o Senhor nos ama muito mais. E é justamente esse amor, meu Pai, que nos dá coragem para, Senhor Jesus, quando acabar, Senhor Jesus, esse culto, ele continue, Senhor Jesus, em todas as circunstâncias, em todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Deus abençoe você grandemente.